Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FECcast, nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e na profissão, este é o seu lugar. Este é um episódio especial de retrospectiva do ano de 2023, o ano de criação do nosso FECcast. O FECcast é uma iniciativa minha, professor Rafael Supino, da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, que com recursos próprios e muita dedicação, tenho feito esses episódios que vocês vêm acompanhando aí nas plataformas de podcast. Então, nesse episódio, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a história do FECcast e relembrar alguns momentos importantes deste ano de 2023. O FECcast surgiu de uma necessidade, na verdade de uma vontade que eu tenho, de continuar fazendo divulgação científica, divulgação da engenharia química em várias plataformas digitais. Nós já temos o canal Engenharia Química ao Alcance de Todos no YouTube, temos também o Instagram, Equipe para Todos, e agora o podcast FECcast, explorando mais esse canal de comunicação com vocês. O FECcast começou muito bem já no ano de 2023, com a primeira entrevista que nós fizemos com os professores Ângela Lucimar e Sávio, que foram agraciados com os prêmios institucionais de reconhecimento por sua atuação aqui na Unicamp. Foi uma entrevista muito legal, conversando com essas três pessoas que são excelentes, que são ótimos profissionais e grandes pessoas. O objetivo dessa entrevista foi fazer com que vocês, nossos ouvintes, conheçam, além do profissional, também as pessoas que foram agraciadas com esses prêmios institucionais na Unicamp. Nesse ano de 2023, nós começamos duas séries aqui no podcast FECcast. Uma delas foi o novo projeto pedagógico do curso, em que nós exploramos ao longo de 6 episódios os vários aspectos sobre essa mudança que a FEC tem feito no currículo de engenharia química e induzindo a mudança no currículo de engenharia química de várias outras, induzindo a mudança no currículo de engenharia de várias outras universidades e cursos no país. O primeiro episódio foi motivação. Por que nós mudamos? O que nos fez mudar? O que nos motivou a mudar? E depois, ao longo de vários outros episódios, nós fomos explorando outros aspectos dessa nova proposta. Como nós construímos o currículo por competências e habilidades e o que são competências e habilidades, as experiências de aprendizagem que foram propostas nas primeiras disciplinas do nosso curso e como essas experiências de aprendizagem estão ligadas às competências e habilidades que os alunos agora têm que exercitar durante o curso de graduação. E falamos bastante sobre o protagonismo do aluno. Então, como é que o aluno agora se torna protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem? Então, anteriormente, o professor era o protagonista, era o centro das atenções, e agora, com essa nova proposta, o aluno começa a ser cada vez mais participante dessa interação. Falamos sobre o planejamento desse nosso novo projeto pedagógico, então como a gente planejou as disciplinas do primeiro e do segundo semestre, e aí eu recebi excelentes convidados, o professor Luiz Fernando, a professora Ângela, o professor José Vicente e a professora Lucimara, que interagiram comigo ao longo desse ano para contar um pouquinho sobre como eles viram o planejamento das atividades, como é que era interagir com os seus colegas, com os professores. Tem 2 professores ao mesmo tempo na sala de aula. Então foi bem legal a gente contar com a presença dessas pessoas ilustres, desses grandes professores que deram início, junto comigo, à construção desse projeto pedagógico e à implementação desse novo projeto pedagógico. E concluímos a série do novo projeto pedagógico ouvindo os nossos alunos. Então recebemos a Ana Carolina Bartz e o Guilherme Jordão, que trouxeram um pouco das suas primeiras impressões, como é que eles viram esse primeiro ano da graduação deles no novo formato de curso, formato de trilha de competências. Foi uma conversa muito legal, eles deram boas dicas e boas sugestões para nós, para as próximas disciplinas e para os próximos semestres do nosso novo curso. Uma outra série que foi começada esse ano foi a série Talentos, em que a gente abre o microfone para nossos alunos e ex-alunos que se destacam em atividades técnicas e também atividades não técnicas, atividades outras da carreira de engenharia.
E a primeira convidada da nossa série Talentos foi a Camila Barbosa, proprietária e idealizadora da Botânica Kombucha. Então ela veio falar com a gente sobre empreendedorismo, um aspecto pouco explorado durante o curso de graduação, mas que é bastante importante para o desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso país. A Camila trouxe bastante informação sobre como foi empreender, como foi a trajetória empreendedora dela e como a engenharia química ainda está presente, mesmo num ramo um pouquinho diferente do chão de fábrica. Então, foi uma entrevista muito legal. Assim como foi a entrevista com a Stephanie Ratano Macedo, trainee da Nestlé. Ela veio falar um pouco sobre as soft skills na engenharia e como ela, que foi recrutadora de vários processos seletivos, via o envolvimento dos nossos alunos e o uso das soft skills, das habilidades interpessoais, no trainee, em atividades de estágio, em entrevistas de estágio, e como que essas pessoas podem se preparar melhor para enfrentar os processos seletivos e a carreira profissional. Foi uma conversa muito legal com a Stephanie, que é uma grande amiga, ex-aluna, e ela trouxe testemunhos muito interessantes de uma área um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a ver nos cursos de engenharia química. Dando continuidade à série Talento, nós tivemos 2 episódios muito especiais sobre duplo diploma. No primeiro deles, eu conversei com o Caio da Silva Rodrigues, que então era aluno da Chimie Paris-Tech, né, e ele trouxe um testemunho muito legal sobre como foi a trajetória dele até a Chimie Paris-Tech. É um exemplo de vida, um exemplo de perseverança e um exemplo de que quando você quer muito alguma coisa, você consegue com afinco, com dedicação e com vontade de crescer. Foi uma excelente entrevista com o Caio, ele lá na França e eu aqui no Brasil. Enquanto que na outro episódio da série Talentos, eu fui até a França participar do fórum do programa Braftech, que é um programa que dá bolsas de estudo para os nossos alunos do Brasil irem estudar na França. E lá eu encontrei 2 alunas nossas que estavam estudando nas centrales, nas escolas centrales lá na França. Então, em Marselha, eu encontrei a Letícia Tsuda, que estava naquele momento estudando na Centrale Marseille, e ela me recebeu lá na Centrale, recebeu a mim e o professor Adriano, que estava comigo, e a gente foi conhecer um pouquinho da Centrale, conhecemos a estrutura, conhecemos o laboratório de pesquisa e o grupo de pesquisa em que a Letícia estava inserida, e ela contou um pouco para a gente sobre como é a vida lá, como foi a vida dela lá, em Marselha, como foi mudar do Brasil para lá, as vantagens, as desvantagens, as alegrias e também um pouco das dificuldades que ela teve nessa interação e nessa adaptação a uma nova rotina, a uma nova cultura. Saindo de Marselha, eu passei por Lyon, onde eu encontrei Maria Carolina Heinrich, que está estudando ainda na École Centrale de Lyon. Ela me recebeu lá no Parque de la Tête d'Or, um parque maravilhoso no centro de Lyon. Nós tivemos uma conversa muito agradável ali em meio às pessoas que estavam naquele domingo fazendo seus exercícios, fazendo seu piquenique, uma coisa bem francesa mesmo. E a gente teve uma conversa muito legal também sobre a experiência dela lá em Lyon, como foi a mudança em termos de cultura, de adaptação curricular e o que ela via de diferença, de diferente, positivo e negativo, claro, entre os cursos que ela estava fazendo lá em Lyon e o nosso curso aqui no Brasil. Então foram 2 entrevistas muito interessantes, muito legais, que eu tive com elas lá na França, aproveitando que eu estava lá para o congresso, para o fórum do Braftech. No segundo semestre de 2023, nós tivemos 2 outras entrevistas muito especiais, 2 outros episódios muito especiais. E o episódio que não poderia deixar de faltar, um episódio especialíssimo de dedicação ao Dia do Engenheiro Químico, foi com o professor Roger Zemp. Naquele momento, ainda professor da faculdade, mas dali uma semana, mais ou menos, o professor Roger estava se aposentando. Então foi uma entrevista muito legal, em que ele trouxe um pouco da visão dele de engenheiro químico, da engenharia química, passando desde a graduação, a pós-graduação dele, a atuação profissional, e a especial dedicação do professor Roger ao ensino, especialmente ao ensino de graduação.
O professor Roger aí é recordista em convites para ser paraninfo, patrono, professor homenageado, colação de grau. É certeza que o Roger vai estar lá. E o Roger abriu aí o coração para a gente, contou um pouco sobre a vida dele, o que ele via de especial no ensino e por que ele dedicou especialmente a carreira dele para o ensino de graduação. Então foi uma entrevista para marcar, de fato, o Dia do Engenheiro Químico, para reconhecer esse grande profissional que foi o professor Roger Zemp e que continua sendo, né? Ele está aí ainda com a gente, colaborando agora como aposentado, mas continua colaborando com suas grandes ideias e boas iniciativas, né? Então é muito importante a gente ainda continuar colaborando e contando com a colaboração do professor Roger. Mas foi um episódio que marcou a despedida dele como professor do quadro permanente aqui da FEC. Então realmente foi bem legal essa entrevista com ele. E para concluir o nosso primeiro ano de FECcast, nós tivemos uma entrevista também com os professores premiados nesse ano de 2023 com os prêmios de reconhecimento institucional. A professora Ana Fratini e o professor Edson Tomás, que ganharam, né, e respectivamente a Ana ganhou o prêmio Zeferino Vaz e o Edson, duplamente premiado pelo prêmio de reconhecimento de graduação e pelo prêmio de extensão universitária. Então foi uma conversa muito legal com esses dois professores, dois profissionais, que foram meus professores na graduação, e a gente relembrou aí vários casos da carreira deles, da vida profissional deles, e também conhecemos um pouquinho da vida pessoal deles. Então foi muito legal a gente poder conhecer, conversar com esses grandes profissionais da engenharia química, especialmente da nossa faculdade. Esse foi o ano de 2023 do nosso FECcast. Eu fico muito contente de saber e de ter visto a abrangência que o FECcast ganhou. Foi, como eu disse no começo, uma iniciativa particular, pessoal minha, e uma aposta, né, algo que eu nunca tinha feito antes e que tem rendido bastante fruto e bastante reconhecimento. E eu fico muito contente de ter vocês aí do outro lado, ouvindo a nossa conversa, ouvindo os assuntos que a gente quer trazer para vocês. E eu gostaria muito de conhecer os assuntos que vocês querem que a gente traga para o ano de 2024. Em 2024, vamos continuar com as séries do Projeto Pedagógico, com as séries Talentos, tem muitos talentos ainda para a gente explorar, mas eu gostaria muito de inovar e trazer outras séries, trazer outros assuntos. Quem sabe aí, com a colaboração de vocês, se a gente puder interagir, seria muito legal para conhecer um pouquinho de vocês e conhecer um pouquinho do que vocês esperam para o FECcast 2024. Muito obrigado a todos vocês que ouviram o FECcast durante esse ano, que curtiram, que compartilharam os nossos episódios. Foi realmente muito, muito especial ter vocês aí do outro lado nos ouvindo. E convido vocês a continuar com a gente em 2024, vem muita novidade por aí e a gente vai continuar divulgando ciência, divulgando engenharia química, um pouquinho dos assuntos que a gente faz aqui na faculdade, aqui na academia, para o público externo, que é importante também essa interação com o público externo. E a gente conta e eu conto, né, muito com a audiência de cada um de vocês. Muito obrigado. E agora a gente entra num hiatozinho aí de fim de ano, mas em 2024, logo no começo, estaremos de volta com mais novidades. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado por ter ouvido o FECcast. Fique ligado para os próximos episódios.